Rodrigo Maia. Nós começamos o dia já com uma reunião importante dos governadores da região sudeste com o presidente da República, diversos ministros, uma reunião em que estava o ambiente muito carregado, porque o pronunciamento do presidente da República ontem à noite em cadeia nacional foi um pronunciamento que confrontou todas as orientações que nós estamos recebendo da Organização Mundial da Saúde, todas as orientações que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde e dos profissionais de saúde do mundo todo. Então, assim, todo mundo diz que para a gente poder fazer uma barreira ao coronavírus é importante estabelecer nova cultura, nova prática, novos procedimentos, praticar um isolamento social, a gente circular o menos que a gente puder, grupo de risco ficar em casa, literalmente, nós mesmo dentro de casa, onde a gente estiver, a gente evitar de ficar tocando uma pessoa na outra, a gente ter uma prática de lavar as mãos permanentemente, não tocar as mãos no rosto, para não contaminar. Então, assim, nós temos tido toda a orientação e estamos vendo o que está acontecendo em países agora da Europa, dos Estados Unidos, aquilo que aconteceu na Ásia, ainda continua acontecendo na Ásia, então a pandemia chegando na África, então nós temos que tomar o cuidado necessário aqui e o depoimento do presidente da República, o pronunciamento dele, acabou menosprezando tudo isso. Eu disse a ele hoje, e disse na minha rede social, que a gente não podia pagar para ver. Não é possível pagar para ver, porque vamos tomar as decisões que a gente tem que tomar, vamos tomar decisões mais rigorosas agora, conhecer um pouco mais a doença, a virose, aquilo que está, o contágio, a disseminação, e vamos estruturar nossa rede pública e filantrópica e privada também, de atendimento às pessoas, para que aí sim, num primeiro momento que a gente cause um impacto, as pessoas se convencem de que tem que se reeducar e tem que deixar de ser um vetor, um transmissor do vírus, a gente depois pode ir tomando medidas que flexibilize um pouco mais as atividades. Então, é nessa direção que a gente está trabalhando, e o presidente, quando dá uma declaração dessa, atrapalha todo o trabalho, coloca dúvida na cabeça das pessoas ficam com dúvida, o presidente da República está falando isso, será que é verdade? Por que eu estou em casa? Por que eu não estou indo trabalhar? Então, por que eu estou com o meu comércio fechado? Então, isso gerou, de fato, um mal-estar muito grande, não só em nós governadores, mas também em diversas outras entidades e pessoas, e o pronunciamento foi condenado e repudiado por muita gente. Então isso veio na reunião de hoje, naturalmente, não tinha como não vir. Na reunião de hoje, foi ontem, a reunião foi hoje cedo, então eu explicitei essa posição, todos os 4 governadores explicitaram, alguns mais, outros menos, E essa forma da gente de explicitar, pela forma, alguma maneira de falar, o embate se deu entre o presidente da República e o governador Dória, e ficou ali um embate que acabou ampliando a crise política. Então a reunião foi uma reunião que eu expus a minha concordância com algumas medidas do governo federal, de ajuda aos estados e aos municípios, pedi mais algumas coisas, mais reforço na proteção social, proteção do ICMS, precatórios, vacina. Então fiz meus pleitos, mas explicitei a minha posição e minha discordância com relação ao pronunciamento do presidente da República e pedi a ele que ele pudesse sair do confronto, porque não pode tudo ser confronto nos temas importantes do Brasil. O presidente da República tem uma prática do confronto, isso acaba dificultando até ele agregar apoios em torno dele. E o presidente da República tem que ter apoios, e tem que coordenar esse processo, porque tem efeito na área de saúde, tem efeito na área econômica, tem efeito na área social. E é o governo federal que tem os melhores e maiores e mais potentes instrumentos para poder fazer o enfrentamento a essa crise. E na reunião da tarde, nós reafirmamos isso, a reunião com os governadores, meu presidente da Câmara, reafirmamos isso, de que é preciso que o governo federal, que a gente reafirmou a nossa preocupação com a pandemia, e é preciso que o governo federal assuma essa coordenação desse trabalho,
né, para a gente poder trabalhar juntos e protegendo a população. São pessoas que estão correndo risco, a sua vida, colocando em risco, se não tiver um amparo, a vida das pessoas. Então nós temos que cuidar das pessoas, é preciso que a gente cuide das pessoas. E a gente faz um apelo sempre que as pessoas do grupo de risco, né, fiquem num processo de isolamento muito mais intenso ainda, porque no mundo todo essas pessoas são as que mais estão expostas. Nós não podemos descuidar de nenhuma vida, independente da idade dessa pessoa. Então, foi tratado desse assunto, foi colocado os pontos do reforço das finanças dos estados e foi também pedido ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara com mais intensidade, porque ele estava presente na reunião, que possa ajudar nessa coordenação nacional, nessa conjunção nacional, para que a gente saia desse confronto permanente. A vida não pode ser só confronto, a vida tem que ter também consenso, tem que buscar unidade, porque agora, independente de partido político, nós temos que proteger as pessoas desse país. Então, foram duas reuniões importantes hoje deste assunto que a gente tratou, uma crise política muito mais severa na data de hoje. Então, nós estamos juntando crise na área de saúde, crise na área econômica, na área social e um debate político que também está virando uma crise que acaba dificultando o trabalho. A gente tem que lutar e trabalhar para que a gente possa agregar a liderança e a sociedade em torno dos interesses da população brasileira, da proteção à vida, a proteção das vidas dos brasileiros. Então, foi isso. É lógico que fiz outras reuniões também relacionadas ao tema, com o secretário de Saúde, com o Centro de Comando e Controle. Os nossos, hoje, os exames, o boletim, você já deve ter visto, não teve nenhum caso de coronavírus, então é uma notícia boa, né? E eu espero que a gente consiga, com essas medidas mais fortes agora, né, uma redução do contágio no estado do Espírito Santo. Então, hoje nenhum caso. A gente viu as barreiras sanitárias começando a funcionar nas divisas do estado do Espírito Santo com a Bahia, do Espírito Santo com Minas Gerais, do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Então, a gente viu as barreiras começando a funcionar e amanhã nós vamos voltar à sala de situação, outras medidas nós vamos tomar para que a gente possa, junto com vocês, junto com a população capixaba, a gente fazer esse acompanhamento e a gente proteger, né, a população capixaba e a vida das pessoas aqui que moram no estado do Espírito Santo. São essas informações dadas de hoje, quero agradecer muito a vocês, muito obrigado, se Deus quiser, até amanhã. Um abraço, boa noite. Tudo certo? Oi, tudo certo. Beleza? Mais alguma coisa? Não, só isso.